Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vejam só, hoje vamos dar continuidade e vamos realizar o desfecho do nosso capítulo 10 aí do livro de Geografia, que se inicia na página 166, cujo tema é Ásia, Natureza e Sociedade. Tá bom? Então, na aula passada, a proposta de atividade foi para que vocês respondessem até o quinto quesito, até o sexto quesito da página 178. Então hoje daremos continuidade e responderemos aí do sétimo até o 11º para a gente concluir este capítulo aqui relacionado à Ásia. Apenas para dar uma relembrada, nós vimos que o continente asiático ele é um continente de extensão territorial enorme, né? Comparando com os demais, ele tem o maior quilometragem, a maior extensão territorial dentre todos os demais continentes, tá? E concentra também um grande contingente de populares, de pessoas que habitam nesse continente asiático. Então a população é lá em cima, lá no alto. Para vocês terem ideia, ó, nós temos aqui China, Índia, Indonésia, Paquistão, Rússia, Bangladesh e Japão. 7 países mais populosos do mundo numa lista de 10. Então, numa lista de 10 países, 7 dentre os 10 se localizam no continente asiático, né? E para vocês terem ideia, né, imaginem só a população cada ano que passa subindo a quantidade de pessoas, né, aumentando a taxa de natalidade. São pessoas que têm uma qualidade de vida boa, digamos assim, a expectativa de vida é lá em cima, né, nos seus 90 anos. Então, morre pouca gente, né, e nasce muita gente. Então, o nível, né, a quantidade de populares que habitam nesse continente é exorbitante. Isso vai aparecer, vai começar a surgir alguns impactos, né, sociais, certo? Como que a criação de favelas, né, não é só no Brasil que existe. Então a gente vai começar a conhecer de fato as contradições que existem no continente asiático. Por um lado nós temos Japão, China, né, Índia, Coreia do Sul, como 4 países ali com um desenvolvimento digamos que motorizado, acelerado, tá? Mas por outro lado nós temos países, né, que sofrem com o processo de favelização, com fome também, né? Eles se preocupam muito em produzir alimento para exportar e esquecem de alimentar o seu povo. Existe esse contraste aí, né? O próprio desmatamento para a produção de lavouras, para a criação de gado, né? Agropecuária, digamos assim. Nós temos problemas na, na questão da canalização de água potável para as residências, né? Grandes montanhas de lixo vão se acumulando por diversos países da Ásia, então existe uma contradição, né? A gente separa Japão, China, Índia e Coreia do Sul como 4 grandes potências asiáticas, levando em consideração que a China, né, ela está em grande ascensão ultimamente, que está ali brigando com os Estados Unidos. Mas em contrapartida, essa produção acelerada da China está provocando uma poluição enorme na região da Ásia, que inclusive tem um buraco na camada de ozônio gigantesco em cima do continente asiático. Tá? Dentre os buracos que já foram catalogados e identificados na camada de ozônio, o maior deles se localiza justamente em cima do continente asiático, né, por conta dessa grande poluição que se encontra na China. Tanto é que a população lá, mesmo antes do coronavírus, saía na rua de máscara. O céu chega a cinza. Até as Olimpíadas que aconteceram em Pequim correram risco de serem canceladas por conta da poluição. Então as pessoas lá na China elas não têm uma expectativa de vida tão alta por conta dessa poluição. Né? Afeta muito a questão da saúde, principalmente do sistema respiratório das pessoas. Tá bom? Então, por esse motivo, o título do continente mais populoso pertence à Ásia, porque 7 dos 10 mais populosos do mundo se concentram lá, né? E com tanta gente, obviamente, algum país teria que ser desmantelado, né? Não tem como todo mundo ali, com toda essa quantidade de gente, ser igual ao Japão, ser igual à Coreia do Sul, né? Que são países populosos, mas são países ali, né? Que tem um desenvolvimento, que tem uma economia sólida, né, firme, que contém laços com outros países,
laços bacanas. Inclusive tem a parada aí das duas Coreias, né, do Sul e Norte, que tem esse agravante aí, essa rivalidade entre as duas, mas a Coreia do Sul ela tem boas relações com diversos países ao redor do mundo, inclusive com o próprio Estados Unidos, né, o Japão também, que é um país capitalista, né, tem ali uma boa referência, uma boa amizade, uma boa ligação com os Estados Unidos. Apenas a China, que quer tomar o lugar dos Estados Unidos, que é um pouco, né, afastada. Inclusive, eles seguem ainda, na sua maior parte, um modelo ainda, digamos que, sociocomunista. Nós temos a China hoje querendo adentrar no espaço capitalista, e está fazendo isso de uma maneira muito boa, né, está conseguindo adentrar em um monte de país para colocar suas lojas, oferecer seus produtos, certo? Mas ela ainda é considerada um país sociocomunista, digamos assim, né? Então, devido a esse aumento na quantidade de populares que habitam na região asiática, né, em países mais pobres começam a aparecer esses problemas sociais, assim como acontece em vários outros países subdesenvolvidos por aí no mundo, né? A Ásia não seria uma exceção, tá bom? O nono quesito traz uma pergunta interessante, ó. Por que o socialismo se apresentou como boa alternativa para colônias asiáticas tornarem-se independentes? Cite exemplos de países que seguiram o regime socialista. Se vocês observarem, essa ideologia de socialismo e capitalismo, ela se instalou ali durante a Guerra Fria, disputa de poderes por status entre Estados Unidos e União Soviética, Rússia atualmente. Geograficamente falando, a Rússia ela está muito mais próxima dos países asiáticos do que os Estados Unidos. Então seria muito mais fácil a Rússia influenciar aqueles países ali asiáticos a seguirem o seu regime, a sua linhagem de raciocínio, que era o quê? O socialismo. Era mais difícil os Estados Unidos sair lá da América, do Norte da América, e vir para a Ásia, sendo que a União Soviética se localiza na própria Ásia e dizer àqueles países asiáticos que a sua linhagem de raciocínio era melhor. Naquela opinião, naquele momento, eles enxergavam a Rússia como um símbolo de poder que estava muito próximo a eles, né? Então a União Soviética ali estava no páreo com os Estados Unidos para ver quem venceria a Guerra Fria, certo? Então, por influência e geograficamente falando, pela própria posição aproximada ali do território da Rússia atualmente com os demais países asiáticos, eles viram na União Soviética, no socialismo, uma brecha para se tornarem independentes das metrópoles europeias, que durante a Guerra Fria estavam com suas economias fragilizadas, certo? Então, os russos começaram a incentivar, a gente te ajuda a se tornar independente em troca do socialismo, que você abrace o socialismo no seu país, que você faça o seu povo acreditar, né, que a linhagem de raciocínio socialista é melhor do que a capitalista. Então a gente vai te ajudar a se livrar das colônias europeias que já estão fragilizadas mesmo, já estão quebradas. Então não vai ser grande problema não. Então começou realmente uma debandada, né? Um processo de descolonização, assim como aconteceu no continente africano, também aconteceu na África, por influência do socialismo, né? Implementado ali pela União Soviética, que também se localiza no território asiático. Então, por esse motivo, os países ali socialistas, durante o tempo da Guerra Fria, eles aderiram ao socialismo em troca da descolonização, de se tornarem independentes com a ajuda da União Soviética, né, à frente ali desse processo de tornar esses países independentes das colônias europeias, tá bom? Então, foi por esse motivo aí, com base nessa explicação que vocês vão responder aí com as palavras de vocês o nono quesito. Tá ok, pessoal? 10º quesito. Cadeia de altas montanhas situada entre China, Índia, Nepal e Butão com mais de 2.000 quilômetros de extensão. Aí nós temos Cordilheira dos Andes. A gente sabe que a Cordilheira dos Andes se localiza aqui na América, né? Então a gente já descarta. Montes Urais. Onde se localizam os Montes Urais? Será que é lá?
né? Será que é na Ásia? Será que se localiza nesses países que o enunciado da questão traz? China, Índia, Nepal e Butão? Planalto do Deccan. Cancela Planalto do Deccan. Cordilheira do Himalaia. E aí? Então pesquisem esse 10º quesito, pesquisem aí sobre qual cadeia de altas montanhas está situada entre China, Índia, Nepal e Butão e assinalem, marca um xão aí no 10º quesito, tá bom? E vocês vão finalizar com o 11º quesito, que vai dizer o seguinte: a Ásia apresenta grande disparidade econômica, isso a gente já sabe. Disparidade é diferença econômica entre os países que compõem ali o continente asiático, né? Entre suas nações. As atividades econômicas desenvolvidas no continente são bem variadas. Nesse sentido, indique os principais elementos da economia asiática. Eu vou fazer uma breve revisão sobre este 11º quesito, esse assunto aqui, mas eu vou deixar um vídeo, certo? Abaixo desse, para auxiliar vocês na elaboração da resposta do 11º quesito, tá bom? Nós temos aí o Japão e a Coreia do Sul, que eles vão possuir elevados indicadores sociais, ou seja, são países desenvolvidos, né? Vão possuir indústrias modernizadas, né? Que vão deixar ali a mão de obra humana de lado e vão substituir a mão de obra humana pelas máquinas, pelos robôs. Então eles têm tecnologia, eles têm recursos para isso. Então são países que vão produzir muito em grande escala, né? Em perfeita qualidade, porque dificilmente as máquinas vão errar. Elas podem até falhar se não tiver manutenção. Mas tendo manutenção, elas vão produzir de dia à noite, 24 horas por dia, produz muito, vende muito. Então são países muito ricos. A China e a Índia também fazem parte desse escalão, né, de países aí super desenvolvidos, digamos assim. Super desenvolvidos não, que a Índia não é um país super desenvolvido, mas economicamente falando, estão investindo muito no processo de industrialização e está tornando um país realmente com capital muito bom, né? Nós temos aí, digamos que de desenvolvido mesmo, país de primeiro mundo, Japão e Coreia do Sul, certo? Em termos de país de primeiro mundo, de tops da Ásia. Aí, economicamente falando, nós podemos aí encaixar a China e Índia, porque são países que ultimamente estão com a economia muito boa, índices elevados de economia, certo? Mas por outro lado, nós temos países, né, que se baseiam em atividades do setor primário, na exploração ali dos recursos naturais para comercializar para esses países mais ricos. Então, historicamente falando, a gente sabe que no processo de industrialização econômica nós dividimos as atividades em 3 setores, primário, secundário e terciário. O que gera mais lucro entre os três é as atividades do setor secundário. Por quê? Porque justamente o setor secundário é o setor de industrialização, na qual as indústrias pegam a matéria-prima do setor primário e transformam ela em objetos e comercializam ao redor do mundo. E os países desenvolvidos, eles estão extremamente conectados com o setor secundário, certo? Nós temos países na África, que como o Japão, como a Índia, a China também, a Coreia do Sul, que, que tem a principal fonte de renda da economia do seu país baseada nas atividades do setor secundário. Mas a maioria dos países asiáticos, que são subdesenvolvidos, optam, né? Não optam, não têm grandes escolhas, mas eles têm sua economia voltada apenas às atividades do setor primário, que é apenas você extrair ali sua matéria-prima da natureza, ou plantar ou criar um gado e vender para fora. Né? O processo de industrialização ainda não é tão avançado nesses países, o que dificulta aí a questão do desenvolvimento deles. Então existe uma contradição também aí nos países asiáticos, né? Alguns muito ricos, outros nem tanto. E eu vou deixar um vídeo para que vocês possam assistir, que vai auxiliar vocês na elaboração desse 11º quesito aí, combinado? Então, pessoal, a atividade é essa de hoje, a proposta é essa. Vocês vão concluir, na verdade, o capítulo, né? Do 7º ao 11º. Qualquer dúvida, voltem um pouquinho no capítulo. Se permanecerem a dúvida, me chamem no privado, perguntem, Neto, eu não entendi esse quesito aqui, me explica novamente, onde é que eu posso encontrar, como é que eu posso fazer, que eu estarei auxiliando vocês durante a manhã inteira, certo? Prazo de envio da nossa atividade de hoje até o meio-dia, uma atividade curta, pequena, rapidinho, vocês conseguem elaborar ela, tenho certeza.
Então, por esse motivo, desejo aqui uma boa atividade a todos. O que necessitarem perguntar a mim é só perguntar no privado, tá bom? Estarei aqui para auxiliar vocês. Valeu, pessoal. Boa atividade.